O planeta vermelho não tem esse nome à toa, pois a sua camada fina de óxido de ferro toma conta de toda a superfície e cria um mundo com cara de deserto. Isso não é exatamente um exagero, já que Marte é um lugar em boa parte da superfície realmente seco no sentido literal da palavra. Mas quando lançamos robôs até lá, o cenário mudou e Marte acabou se revelando um mundo ainda úmido em algumas ocasiões. Dentre esses vários anos de operação na superfície, um desses robôs acabou encontrando evidências de lama por ali. No vídeo de hoje vamos entender e ver como a NASA encontrou o solo úmido em Marte. A verdade é que muitos robôs já pousaram em Marte. Na realidade, apenas 2 países já conseguiram pousar no planeta vermelho, a China e os Estados Unidos. Atualmente, o rover mais avançado em termos de tecnologia é o Perseverance, mas o mais antigo em operação é o Curiosity, na superfície marciana desde 2012. Ele percorreu cerca de 32 km na região da cratera de Gali, onde a NASA concentra as atividades para esse robô. Pode parecer algo óbvio, mas Marte, apesar de suas particularidades, continua sendo o planeta mais promissor para exploração. Embora sua superfície seja realmente irregular, Marte tem uma atmosfera quase inexistente. É relativamente tranquilo, possui um clima não tanto hostil e pode ter tido vida no passado, além de provavelmente ter sido um planeta muito mais úmido há bilhões de anos. Mas ao contrário do que muitos imaginam, o rover Curiosity não foi projetado para encontrar vida antiga em Marte. No entanto, ele estava equipado com muitos equipamentos científicos capazes de desvendar muita coisa sobre o passado do planeta. Por exemplo, o rover tem a capacidade de analisar rochas sem a necessidade de tocá-las. Utilizando um laser acoplado à sua câmera como espectrógrafo, o Curiosity pode identificar minerais presentes nas rochas à distância. Como o rover está explorando a borda de uma cratera que, segundo estimativas, abrigou um lago há bilhões de anos, há sempre a expectativa de encontrar compostos químicos que poderiam fornecer pistas sobre a antiga habitabilidade de Marte. A perda do campo magnético de Marte foi um fator determinante para que o planeta chegasse ao estado atual. Contudo, existem indícios atuais que apontam para que Marte tenha sido muito mais diferente no seu passado remoto. Simplesmente, o planeta vermelho pode ter abrigado extensos mares há bilhões de anos, e imagens de satélite, além de dados capturados por rovers na superfície, revelam formações geológicas que se assemelham a antigas linhas costeiras e leitos de rio, sugerindo a existência de grandes volumes de água líquida na superfície marciana. Esses oceanos teriam coberto vastas planícies no hemisfério norte do planeta, abrangendo cerca de 1/3 de sua superfície. Hoje, no entanto, a superfície marciana é demarcada pela secura predominante, mas não completamente. Atualmente, as calotas polares e as reservas de gelo no subterrâneo de Marte são os vestígios remanescentes dessa época em que o planeta vermelho era muito mais úmido. Pesquisas recentes indicam que ainda pode haver água em estado líquido nas profundezas de Marte, em regiões inacessíveis para sondas espaciais que estão lá hoje. Se formos pôr em perspectiva todas as evidências, não faltariam minutos de vídeo para contar todas elas, pois há realmente uma série de observações por satélites no espaço que já mostram degelos em certas épocas do ano lá no planeta vermelho. No entanto, algo inusitado acabou sendo observado pelo rover Curiosity enquanto ele passava por uma região do planeta. Na realidade, não só uma única observação, com algumas outras que evidenciam a existência de lama em Marte, tanto atual quanto antiga. Vale destacar que Marte só possui apenas 1% da densidade atmosférica terrestre, resultando na existência breve de água líquida por ali. Por conta disso, não há exatamente como encontrar uma região muito molhada em Marte, já que sem atmosfera e sem muitos sais misturados, a água evaporaria muito fácil. Pois bem, mas de uma forma muito rara, 2 formas de lama foram encontradas em Marte. A última é particularmente interessante. Começando pelo achado da lama aderente, essa é de longe uma das mais visualmente evidentes. Imagine a seguinte situação: após uma chuva intensa, uma camada de lama cobre a superfície de uma estrada terrestre. Você tem que atravessar essa estrada, mas imediatamente vê que os pneus do seu veículo ficaram profundamente imersos na mistura de água e terra, acumulando uma espessa camada de lama aderida às rodas.
À medida que o veículo continua sua jornada, a lama se adere firmemente aos pneus, formando uma camada pesada de terra úmida. Pois é, foi exatamente isso que provavelmente foi fotografado em Marte durante a passagem do rover Curiosity por uma região do planeta vermelho. Semelhante à forma como a lama adere um pneu aqui na Terra, a lama compactada fica presa nas estruturas da roda do rover, evidenciando provavelmente uma espécie de solo úmido e pegajoso. As marcas deixadas pela roda do rover também mostram variações de cor, onde áreas mais escuras indicam uma maior presença de umidade, possivelmente liberada pela pressão exercida das rodas do rover ao comprimir a superfície. Essas diferenças de coloração ajudam a mapear as condições do solo e a entender melhor as características do terreno em Marte. Bom, não à toa, gelo e solo já foram fotografados misturados no planeta vermelho, o que significa que não é exatamente impossível termos um solo molhado o suficiente para criar uma espécie de substância pegajosa semelhante à lama que estamos acostumados aqui. E assim como na Terra, essa lama marciana pode se acumular afetando o desempenho do rover e desafiando sua capacidade de movimentação pelo terreno em algumas zonas. É um achado simplesmente incrível, só que não acaba aqui. Há uma evidência de lama seca na superfície. Bom, você já teve a oportunidade de ver um lugar que tinha água secar? Certamente, dependendo do tipo de solo, ele racha e deixa para trás evidências visuais claras de que ali já houve uma quantidade significativa de água. Basicamente, em condições úmidas, como em áreas onde rios ou lagos fluem, a combinação de água e sedimentos cria uma zona de lama. À medida que essa lama seca, ocorre um processo de compressão e desidratação. A água se evapora e a lama, que estava inicialmente molhada e flexível, começa a endurecer. Esse endurecimento provoca o surgimento de rachaduras na superfície da lama, criando padrões complexos e fragmentados. O resultado, bom, é uma textura quebrada e irregular, que reflete a antiga presença de umidade, e foi exatamente isso que foi visto nessa imagem capturada no planeta vermelho. Essas fissuras são associadas a um período que ocorreu entre 3,8 e 3,6 bilhões de anos atrás. Esse período pode ter sido caracterizado pela presença significativa de água líquida e condições climáticas que possibilitaram a formação e transformação de minerais, oferecendo um vislumbre crucial sobre a antiga habitabilidade do planeta e seu potencial para ter abrigado ambientes favoráveis à vida. Se isso ocorreu, bom, somente o futuro dirá com as novas análises do rover Perseverance ou até mesmo do Curiosity. A cada descoberta que esses rovers realizam, fica mais claro, Marte já foi muito mais úmido do que é hoje. A presença atual de solo úmido hoje é no mínimo interessante. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!